Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui, como você sabe, contamos histórias sobrenaturais que foram vivenciadas por pessoas reais e comuns, como você e eu. Ele chorou e Iemanjá o levou. O relato de hoje é um dos mais surpreendentes que um dia pudéssemos conhecer. E tenho certeza que você ficará chocado. O relato nos foi passado pela filha do protagonista, que iremos aqui chamá-la de Solange. Solange hoje está com 54 anos de idade e a história perturbadora que resolveu compartilhar conosco aconteceu há 15 anos atrás com seu pai Marcos. Eis o que ela nos enviou. Meu nome é Solange e gostaria de contar um triste fato que ocorreu na minha vida e que mudou a vida da minha família para que sirva de alerta a outras pessoas. Meu pai era o Marcos, um homem trabalhador que começou a lutar pelo seu sustento desde novo. E quando casou com minha mãe Lúcia, queria dar a ela, a mim e aos meus 2 irmãos tudo do bom e do melhor. Ele só teve êxito poucas vezes. Na maioria, tinha que se contentar com o pouco e digno que conseguia. Meu pai alimentou vários sonhos ao longo da vida. Quando criança, queria ser policial, mas assim que decidiu se casar com minha mãe, desistiu. Tinha medo de colocá-la em risco por causa da profissão. Depois sonhou em ficar rico e, como muitas pessoas, tentou a sorte nos jogos de azar, loterias. Também não conseguiu. Por fim, seu último sonho era trabalhar na plataforma de uma petrolífera no litoral fluminense para ganhar mais dinheiro e assim montar o seu próprio negócio. Talvez uma mercearia ou uma oficina. Mas não conseguiu, pois sofreu um AVC na semana em que iria fazer uma entrevista para tal vaga de emprego. Como meu pai era um homem reservado, ninguém sabia se algo afligia sua alma, já que passava a impressão de ser calmo e alegre. Ele sempre tentava transmitir uma boa palavra amiga. Era gentil e muito prestativo a quem precisasse de alguma ajuda. Talvez quem soubesse de alguma coisa seria o seu travesseiro, pois acho que nem minha mãe sabia. Certo dia, meu pai saiu cedo de casa com o objetivo de comprar jornal. Ele não tinha o costume de fazer isso, mas naquele dia resolveu. Acho que deve ter sentido vontade. Depois do ocorrido, fiquei sabendo que no caminho para a banca de jornal, ele encontrou com a dona Maria Naná, que é uma conhecida benzedeira da região, muito admirada e respeitada. Ela me disse que assim que ele a viu, a cumprimentou e deu um sorriso. Dona Naná retribuiu e perguntou se ele estava bem, assim como a sua família. Meu pai disse que sim, e ela pediu para conversar rapidamente com ele. E ele consentiu. Dona Naná foi direta. Disse que havia sonhado com ele e ficou preocupada.
Ele perguntou como foi o sonho. Ela lhe disse que o via sentado em uma pedra na praia. Estava triste e cabisbaixo. Depois vinha uma onda e ele sumia. Acredito que meu pai tenha ficado apavorado e também não deve ter entendido o significado do sonho, mas não iria desconsiderar, já que Dona Naná era uma pessoa séria e confiável. Ela me disse que pediu a ele que tivesse cuidado e evitasse ir à praia quando estivesse triste, já que era filho de Iemanjá. Meu pai, coitado, não deve ter entendido, pois eu ainda não consegui entender. Mas Dona Naná, muito séria, lhe disse: meu filho, você é filho de Iemanjá e ela não gosta de ver os seus filhos tristes. Quando isso acontece, e se você estiver na praia, ela vai buscá-lo para ficar perto dela, para cuidar, como a mãe zelosa que ela é. Então tome cuidado, tá, meu filho? Que Deus lhe proteja e lhe abençoe. Ela me disse que ele saiu pensativo. Quando chegou em casa, leu o jornal e não contou para ninguém sobre a conversa que teve com Dona Naná. Como era comum dele, mantinha-se calmo e ninguém percebeu nada. Mas hoje penso que por dentro ele deveria estar com o coração em brasas. Lembro que passou uma semana. E se ele pensava sobre o assunto, nunca irei saber. Mas acredito que, sem querer, deve ter esquecido, já que passou por vários problemas. Na terça, perdeu a sua carteira com todos os documentos e na quinta, descobriu que minha irmã caçula havia engravidado do filho de seu antigo desafeto. Isso foi um duro golpe para ele. Meu pai trabalhava até sábado pela manhã. De tarde, resolveu dar uma volta para respirar um pouco. Afinal, estava decepcionado com minha irmã, a qual todos nós sabíamos que era a princesinha dele. Engravidar antes do tempo e justo com o filho do cara que o havia prejudicado financeiramente no passado? Imagino quanto foi doloroso para ele. Só sei que ele caminhou até a praia e resolveu subir as pedras que estavam desertas. Provavelmente queria silêncio e contato maior com a natureza para pensar na vida. Coitado do meu pai, estava tão cansado e aborrecido. Eu devia ter cuidado dele naquele dia. Mas resolvi sair com uma amiga para comprar roupas. Pelo que fiquei sabendo, havia algumas pessoas na areia, nos quiosques e na água. Mas na pedra só estava o meu pai. Dizem que as águas estavam calmas e era uma tarde bem gostosa. Mas, de repente, sabe-se lá como e onde, surgiu uma onda grande que bateu na pedra em que meu pai estava e, quando viram, ele tinha sumido. Alguns mais corajosos tentaram correr e subiram na pedra para procurá-lo e não encontraram. Não havia sinal do seu paradeiro. Só sei que houve o maior tumulto na praia e justamente o maior desafeto do meu pai viu tudo e foi correndo à minha casa para avisar minha mãe. Minha mãe entrou em desespero e meu irmão do meio resolveu ir até a praia, mas foi inútil. Até foi atrás do salva-vidas, mas não adiantou. Eles entraram em contato com a polícia e marinha, que fizeram a sua parte. E mesmo depois de 3 dias, não encontraram o corpo
e nem vestígios do meu querido pai. A vida é cheia de mistérios. Nunca conseguimos entender aquele triste fim do meu pai. Mesmo depois, sabendo do aviso de Dona Naná, ficamos, ao menos eu, com muito mais perguntas e dúvidas do que se possa imaginar. Talvez, o pouco de certeza, ou melhor, questionamento que faço é: será que se ele não tivesse subido as pedras naquele dia, teria evitado o seu desaparecimento? Talvez eu nunca venha a saber a verdade. O que é certo é que a ferida continua aberta e o vazio que ele deixou é grande e profundo. Assinado Solange. Se este relato mexeu contigo, escreva nos comentários #impactado e deixe o seu like. Inscreva-se no canal para ser notificado dos próximos vídeos com relatos reais de histórias sobrenaturais. Espero que consiga dormir e tenha realmente bons sonhos.